É isso aí, carteirinha de vacinação sempre atualizada. Quero agradecer a nossa repórter Luana Galize e também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Shaula Vizelli, que é coordenadora do programa de imunização aqui da cidade de Campinas, reforçando então, transmissão da coqueluche ocorre principalmente pelo contato direto do doente com uma pessoa não vacinada por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. Então vamos nos cuidar. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole e falando agora sobre emprego, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 938 vagas disponíveis para esta terça-feira. Confira alguma delas. Há vagas para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar de cobrança, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Auxiliar financeiro, balconista, chefe de cozinha, confeiteiro, cozinheiro de restaurante, encanador, fiscal de piso, jardineiro, operador de motosserra e sapateiro, conserto de malas. Para conferir todas as vagas é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do portal cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. 12:00, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias da metrópole nesta terça-feira. E que tal experimentar acrobacias aéreas em família, no espaço Arena Sesc Campinas? Todos podem participar do projeto, então conheça mais sobre esta atividade. Esse é o projeto Aéreas do Sesc Campinas, que vem espalhando poesia pelos ares, com vivências práticas, residência e espetáculos. Que a gente, quando fala circo, a gente entende uma coisa muito ampla, às vezes muita gente remete ali ao circo de lona e tal, mas existem pessoas, academias, pessoas que estão trabalhando essa pesquisa e esse trabalho árduo de inventar coisas novas, fazer coisas novas, colocar narrativas, né, dentro dessas técnicas que são muito interessantes de ver como a gente fica encantado no circo, a gente fica encantado aqui também, né, no Espaço Arena do Sesc. O Sesc veio com uma proposta, um convite muito bacana de fazer uma ocupação na unidade com o projeto Aéreas, que prevê a instrumentalização dos usuários, crianças, adultos com atividades formativas de circo, tanto para pessoas que nunca tiveram contato com as modalidades, até artistas profissionais do meio que têm interesse em se aprofundar, aperfeiçoar e trocar, que é muito bacana quando isso acontece, porque no meio artístico, quando a gente se encontra e a gente troca, aí existe uma evolução da linguagem, né? Isso falando em Campinas, que é um polo tecnológico de arte e cultura em vários aspectos, no circo também é bem forte, então a gente tem bastante artistas e muitas pessoas interessadas em fomentar a pesquisa. A programação é composta por 8 atividades, sendo 6 espetáculos. Aqui você tem oportunidade para experimentar as técnicas circenses e ter as primeiras noções de acrobacia. Por mais difícil que pareça fazer as acrobacias do circo, existe metodologia,
existe processo de ensinamento, os professores eles têm um conteúdo para fazer todo mundo conseguir se aventurar com segurança e sair realizado, pleno, superando desafios de medo, de altura, achar que não tem força, achar que não consegue. Então é muito bacana porque o circo ele desafia, né? Ele te coloca no local assim de desconforto. Muitos têm facilidade e gostam dessa sensação de adrenalina, mas outros não, já têm mais dificuldade, timidez. Então o circo é bacana, porque ele consegue trazer a pessoa no local desafiador, dizendo que a pessoa consegue e deve superar seus próprios limites. As atividades do Espaço Aéreas seguem até domingo, dia 28, no Sesc Campinas. Tem acontecendo terça, quarta e quinta agora vivências para a família, para vir aqui experimentar, se pendurar, balançar um pouco, porque isso é um estímulo para as pessoas começarem a irem atrás de coisas que de repente nunca fizeram. Então a gente está tendo à tarde as vivências para famílias e também, como eu falei, a gente também está fazendo uma residência de artistas que já trabalham com esse tipo de técnica, né? As técnicas das acrobacias aéreas, das expressões corporais verticais, né? E aí eles estão aqui se encontrando, são 17 artistas que estão se encontrando para criar algo novo e trocar entre si. Fora isso, a gente tem os espetáculos que estão acontecendo sexta-noite, sábado e domingo à tarde. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, no Brasil, os acidentes são a principal causa de mortes de crianças de 1 a 14 anos de idade. Então a nossa equipe consultou o sargento do Corpo de Bombeiros, que trouxe informações importantes de segurança para evitar acidentes domésticos. Com as crianças em casa, todo cuidado é pouco. Basta alguns segundos de distração para um acidente doméstico acontecer. Ainda mais no período de férias escolares. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os acidentes com os pequenos aumentam cerca de 40% nessa época do ano. Por isso, a atenção dos pais e dos responsáveis deve ser redobrada para evitar problemas com a criançada. É o caso da Ana Patrícia, que quando está em casa não tira os olhos do filho, o Theo, de 5 anos. Ele gosta bastante de escalar, então objetos cortantes, facas maiores, etc. A gente colocou em lugares altos, onde ele não tem acesso. Coisas perigosas também ficam escondidas, fechadas no armário para que ele não tenha acesso. Ele está na idade que ele não para, ele gosta de escalar, então assim... Questão de futebol, que é chutar a bola para todo lado, então a gente já mostrou para ele que chutar a bola pode derrubar um objeto e cair em cima dele. Então a gente está sempre em cima para evitar. Mas assim, a gente sempre tenta ao máximo se precaver para que nenhum acidente aconteça. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde aponta que cerca de 90% dos acidentes domésticos envolvendo crianças poderiam ser evitados com a prevenção. Os casos mais comuns que envolvem os menores são aqueles que eles estão mais expostos no seu dia a dia, como quedas, cortes, choques elétricos e queimaduras. E para evitar os acidentes, o subtenente do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Luiz Carlos de Cara, traz dicas de cuidados. Não deixar o brinquedo que a criança gosta em lugares altos, porque a criança ela gosta de escalar, ela gosta de... Principalmente quando ela está começando a se desenvolver, ela começa a aprender as coisas rapidamente, né? Então o objeto está alto lá, o brinquedo que ela mais gosta. Ela vai colocar uma cadeira, ela vai colocar qualquer outro tipo de vamos dizer assim, de objeto para tentar escalar e pegar aquele brinquedo. Porém, se ela colocar de maneira errada, ela pode cair, pode gerar um acidente ou um incidente. Por exemplo, numa cozinha, né? Cozinha, lavanderia. Os produtos de limpeza têm sempre que ficar num local acima, onde a criança não alcance, e isolado, não é? Também, vamos dizer assim, banheiro molhado. Acabou de estar o banheiro molhado lá. A criança pega, vai correr, vai sair, pode ter um escorregão também no banheiro. A tampa também dos lavatórios e da privada deve estar fechada também, porque a criança engatinhando, ela pode pegar lá e acontecer um incidente também, de pegar e cair lá, se afogar. Um outro exemplo também que nós deixamos, quando a criança está engatinhando. As quinas das mesas muito baixo pode também causar um incidente. Crianças pequenas, né, tá engatinhando,
acabou de começar a andar, existem aqueles carrinhos, aquelas miniaturas. Então, tomar cuidado, comprar aqueles brinquedos, olhar a classificação do Imetro, que fala para a idade correta. Por quê? A criança pode colocar na boca e pode gerar um engasgamento. De acordo com o subtenente de Cara, a cozinha é o cômodo que mais pode ocasionar acidentes domésticos. Então, subtenente, quais as principais dicas para evitar esses acidentes domésticos? Bom, a cozinha é um local de preparação de alimento. Criança, lugar de criança é em todo lugar. Porém, o que acontece? Temos que orientar e também cooperar, né? Por exemplo, aqui os objetos, a faca aqui, ó, totalmente próximo de qualquer criança brincar ou até mesmo uma criança utilizar isso aqui, já que o pai proíbe, a criança pode pegar escondido, né? E imagine um objeto disso. Por exemplo, aqui no copo também, ó, vocês podem notar aqui, olha, em vez de colocar dessa maneira aqui, ó, que até mesmo um adulto pode pegar e ferir a mão, o correto é colocar aqui, ó, cada talher no seu local, né? O vidro aqui próximo também, qualquer, vamos dizer, qualquer vacilo ele pode cair. O fogão, né? Vou viajar, sempre tem em mente, vou ficar alguns dias fora, vai lá, desliga o registro, tranquilo, porque se tiver qualquer tipo de vazamento ou acontecer qualquer incidente, não vai vazar o gás. E a panela, né? A panela está cozinhando aqui, está quente. Eu estou aqui, estou com supervisão aqui, tudo bem, né? Ah, mas a criança vem aqui. A criança, às vezes, vem com a mãe ou com o pai, chega aqui, virei as costas, praticamente eu viro o cabo da panela para cá, porque não corre o risco da criança pegar. Além disso, o subtenente também reforça que o Corpo de Bombeiros tem uma cartilha de primeiros socorros e, se o acidente acontecer, deve manter a calma, verificar a gravidade do ocorrido e entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Corpo de Bombeiros, nós vamos deixar aqui o link, educaçãopublica.corpodebombeiros.sp.gov.br. Nós temos curso para os pais, temos curso para as crianças também. Tá, então, dicas e cursos importantíssimos. Olha só, o contrato de namoro é uma modalidade de união ainda pouco conhecida, mas de extrema importância. Isso porque todas as pessoas que não fizerem um contrato de namoro automaticamente estarão em uma união estável, o regime que considera a partilha dos bens e os direitos civis de forma muito semelhantes aos de cônjuges de um casamento convencional. Saiba mais no quadro Como Eu Faço de hoje. Ainda pouco conhecido e praticado, o contrato de namoro é uma ferramenta legal que isenta as partes dos compromissos previstos na união estável e no casamento. Entenda mais sobre a modalidade no Como Eu Faço de hoje. A união estável, ela tem efeitos jurídicos, como dissemos, muito próximos e parecidos com o casamento, né? Então, aquele que vive em união estável tem no seu companheiro, não só o seu companheiro de vida, mas o seu sócio patrimonial, né? Repercussões patrimoniais importantíssimas, e também institui para si um herdeiro como na mesma situação dos seus filhos, né? Então, são repercussões bastante importantes. O contrato de namoro entra justamente para que se diferencie, em termos temporais, a situação em que as partes se encontram, né? Então, vamos supor que exista um casal que esteja ainda se conhecendo, né? Esteja saindo, que exista amor, que exista a intenção de formar uma família, mas no futuro, que eles ainda não se apresentam numa convivência pública contínua e duradoura. E como a união estável é uma situação de fato, que a gente tem uma grande dificuldade de mensurar ou de precisar quando ela realmente começou, se tem aí a importância do contrato de namoro. Então, as partes comparecem ao tabelião de notas,
fazem uma escritura declaratória de contrato de namoro, onde elas dizem a todos, né, publicamente, que estão vivendo um relacionamento que ainda não se caracteriza nem como união estável e nem como casamento. Então, isso fará com que o patrimônio de cada um seja resguardado, né, e que aquele momento de conhecimento entre as pessoas, né, de afeto e de preparação da formação da família tenha a repercussão devida. E aí sim, quando então desejarem que a sua união se transforme em união estável, venham e convertam aí, né, transformem essa união, esse namoro, numa união estável por meio de uma escritura pública, né? Então fazem a escritura pública dizendo que a partir de então vivem em união estável, vigorando entre elas o regime que elas elegerem, né? O tabelião, os cartórios de notas são a instância adequada para as pessoas tirarem todas as suas dúvidas em termos de repercussão dos regimes patrimoniais entre os cônjuges e entre as pessoas que vivem em união estável. E aí então celebram com a família, né, aquele momento e passam a conviver em união estável com as repercussões que a instituição civil, que o Estado estabelece para esse tipo de relação. Sempre que você iniciar numa relação, seja ela de namoro, de união estável ou de casamento, eu sugiro que você formalize-a, né? Que você efetivamente procure um tabelião e dê publicidade à sua situação. E, da mesma forma, quando houver o término, o final, né? Havendo o término do namoro, declare a dissolução do contrato de namoro. Havendo o término da união estável, faça a dissolução de união estável, partilhe os bens eventualmente acumulados durante essa união e sigam com a vida, sejam felizes. E no divórcio a mesma coisa, né? Compareçam ao tabelião de notas, façam o seu divórcio, partilhem os seus bens, e aí essa tranquilidade de cunho patrimonial também se transformará numa tranquilidade de cunho emocional, de vida, né? Proporcionando aí às partes que possam estabelecer novos relacionamentos e que tenham uma vida próspera e feliz. O contrato de namoro, assim como a dissolução de união estável sem partilha de bens, ou mesmo o divórcio sem partilha de bens, ele tem o custo de uma escritura de declaração normal, né? Que gira aí em torno de R$500, como a gente disse, que, na verdade, mais precisamente, é de R$576, né? Tanto essa dissolução da união estável, quanto o divórcio, ou mesmo o contrato de namoro e sua dissolução. Pela primeira vez, Campinas é sede do Encontro Paulista de Gestores Municipais da Cultura. O Teatro Municipal Castro Mendes foi o palco do Encontro Paulista de Gestores Municipais de Cultura. Foi a primeira vez que a cidade de Campinas foi sede do evento, que reuniu diversos líderes, servidores, técnicos e dirigentes culturais do estado de São Paulo. A gente pensou que aqui é meio que um epicentro onde a gente está perto e, ao mesmo tempo, poder reunir, né? A gente vai estar mostrando um pouquinho toda a potência que é a cultura, e aqui era um lugar fácil para as pessoas estarem. Eu acho que esse é uma articulação que a gente une o ente federativo, que é o Ministério da Cultura que está aqui, o governo do estado e os municípios. É uma articulação para poder mostrar a força, porque a cultura acontece nos municípios, é lá que a cultura é feita. Então, é uma grande articulação das cidades paulistas, a gente tem mais de 300 cidades presentes, para mostrar e para fazer essa articulação e ensinar uma série de coisas, porque tem municípios grandes e pequenos, e trocando a gente se fortalece. O objetivo desse encontro, chamado aí pelo consórcio, pelos comitês de cultura e recebido aqui pela cidade de Campinas, é juntar gestores públicos para encontrarem soluções
na política pública governamental da área de cultura. O Brasil tem bastante recurso a partir do governo federal, em especial da Política Nacional Aldir Blanc, e precisa encontrar alternativas de formação, de ordenamento jurídico, normativo, para que a gente tenha uma boa execução de recursos públicos e o dinheiro e as ações cheguem na ponta, cheguem na população. O encontro tem como atribuição colaborar para a implementação da Política Nacional Aldir Blanc e da Política Nacional Cultura Viva no estado de São Paulo. Esse encontro dos fóruns de gestores municipais de São Paulo de cultura é muito importante nesse momento que a gente está implantando o Sistema Nacional de Cultura, que a gente está implementando a Política Nacional Aldir Blanc e, em especial, os pontos de cultura, que é uma política que faz 20 anos e, nesse momento, ganha agora a possibilidade de ser uma política de base comunitária de todo o Brasil, incluindo os fazedores de cultura. Então, é um momento de encontro, de celebração e, principalmente, de pactuação na implementação e na ampliação dos direitos culturais. O evento também visa mapear e visibilizar casos de sucesso que possam inspirar outras gestões públicas da cultura no estado, promovendo assim o intercâmbio rico em experiências e boas práticas. Os municípios onde a cultura acontece, tem muitas experiências importantes que a gente tem que intercambiar, potencializar. Então o MINC está aqui nesse papel de articulação com o Estado e com os municípios, construindo junto e principalmente aprendendo todos uns com os outros. É fundamental, tem que se repetir no Brasil inteiro. Do sul ao norte, a gente precisa enxergar que somente os gestores junto com a sociedade civil, com participação social, contando com o governo federal e os governos estaduais, a gente vai encontrar a boa nova, que é a cultura modificando esse Brasil, pacificando esse país, mostrando que esse país é imenso e grande e é pela sua produção cultural.